Fala galera, tudo bem? Neste vídeo eu quero falar um pouco sobre o indicador Stop Iceberg, né? Stop Iceberg é esse indicador que está plotado aqui na parte inferior do meu gráfico, né? Dentro do meu bookmap. E ele eu quero discorrer um pouco sobre ele aqui hoje, né? Falar uma das funcionalidades dele, né? Onde a qual eu gosto muito de estar utilizando, né? Que é a estopou e compraram escondido, né? Então a gente vai falar no dia de hoje sobre essa temática, né? Onde os caras eles entram aqui estopando a galera, né? Dentro de um range, dentro de uma região, né? E ao mesmo tempo, quando esse preço ele tá caindo, o que eles fazem? Eles compram lotes escondidos, né? Então isso provoca o quê? Uma volta muito forte, às vezes, no mercado. Você vê ali, eles estopam e dentro dessa queda, o que acontece? Já vem a compra de lotes escondidos e o preço ele acaba acelerando, voltando aquela volta em V muito forte, né? Então, isso acontece muito em regiões, assim, muitos de vocês aqui já conhecem, né? O meu operacional, vocês sabem que eu gosto de operar o Wyckoff, né? E muito dessas regiões, elas vai acontecer em cima de springs, né? Então, se a gente reestruturar essa estrutura aqui, a gente vai ter uma acumulaçãozinha, né? E aqui a gente possivelmente tem um spring, né? Logo, a gente tem aqui um SOS, LPS e a continuação desse movimento e eles vindo consumir toda essa liquidez disponível aqui, né? Então, o que que acontece? Vamos analisar um pouco. O preço, né? Ele já vinha trabalhando aqui dentro dessa lateralização. Eu vou pegar aqui o gráfico do S&P, né? Para a gente ficar um pouco mais tático aqui a explicação, né? Essa aqui, né? Era a minha previsão para mais cedo. Eu sempre gosto de ter mais ou menos um viés, né? Do que pode acontecer, né? Então eu tinha já traçado esse meu posicionamento, eu esperaria que ele viesse dessas zonas aqui, né? Ainda mais quando ele começou a fazer essa esquemática aqui, né? O preço batia uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, até que ele conseguiu romper, capturou a liquidez dos caras, liquidez assim, né? Entre aspas, né? Capturou os stop da galera que tava aqui, ou as ordens, limites posicionadas de saída de posição, né? Então a ordem de saída de um cara que tá comprado é o quê? É uma venda. Então logo a gente teve essa. Vou pegar minha caneta aqui para me escrever melhor. Então logo a gente teve essa captura dessa, entre aspas, liquidez que estava disponível aí, e assim eles estavam comprando também escondido, né? Então, voltando aqui, essa região, ela marcou o quê? Ela marcou um interesse, entre aspas, desses caras. Por que o interesse, né? Aqui já era uma região onde a qual eles acumularam bastante lote aqui, ó. Acumularam bastante. O preço voltou a testar aqui, né? Quando testou, eles absorveram essa zona, empurrando o mercado lá para cima. Quando o mercado ele volta novamente para essa regiãozinha aqui, ó, o que que acontece? A gente não consegue ganhar esta zona, né? Marcando uma zona de falta de oferta muito grande, né? E logo a gente ainda tinha essa zona aqui abaixo, né, onde marcava a região onde eles tinham comprado bastante, né? Então, marcando o quê? Marcando que possivelmente a gente teria uma continuação de mercado, né? Ainda mais que, ó, vou pegar aqui o Midas, né? Eu gosto bastante de utilizar o Midas aqui nas minhas operações. A gente tem um preço, ele vindo aqui, ó, trabalhar em cima de um dos desvios do Midas, né? Do Midas puxando essa pernada aqui, né? Então a gente tem esse desvio, né? O preço ele parou aqui. E antes disso, ele já tinha trabalhado aqui nessa zona. E quando o preço ele vem para testar, olha isso aqui. A gente tem um Midas e uma zona de volume trabalhando aqui, ó. Se eu pegar agora essa minha regiãozinha aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, ó. Essa minha regiãozinha aqui, ó. E vou traçar também um Midas dessa minha zona. E a partir deste maior volta. Então temos o quê? Temos um preço trabalhando em cima dessa região de volume. Em cima de quem? Em cima do médio. Do médio de quem? Do médio dessa pernada, né? Então a gente tem o quê? O preço, ele voltando para testar o médio desse player comprador que estava movimentando essa zona, né? E você repara que quando o preço ele vem para testar essas zonas mais pesadas aqui, onde a qual eles acumularam bastante, o preço ele faz o quê? Ele faz uma absorção. Há de ter uma absorção, né? Então, logo quando a gente começa a montar essa estrutura, olha isso aqui, ó. A gente pode reestruturar isso aqui, ó, e montar isso aqui uma estrutura à parte, né? Já dentro dessa zona total. Então, vamos colocar que aqui a gente tem uma estrutura de modelo 2 de acumulação, né? Geralmente, o modelo 2 de acumulação, ele vai montar uma estrutura
posterior, né? Então, o que que acontece, né? Muitas vezes a gente tem que ó, clímax, AR, ST, fase, A de mercado, né? O preço ele começa às vezes a trabalhar aqui, ó, e aqui ele começa a montar uma estrutura à parte, né? Então aí você vai ver aqui, ó, muitas vezes o preço ele formando uma nova estrutura mais acima, né? Só que dentro de quê? Dentro da estrutura primária, né? Clímax, AR, ST, fase, A de mercado, tentativa de fazer o A, ST, só que muitas vezes o que que eu faço, né? Em vez de eu estar utilizando a estrutura geral, eu vou reorganizar, né? Eu gosto de reorganizar a estrutura e falar que isso aqui foi um clímax, um AR, um ST, uma estrutura um pouco maior, né? Aqui a gente teve aqui a fase A de mercado, ST da fase B, então por isso ele tentou fazer aqui um A falho, e aqui ele fez o quê? Ele fez um spring, né? Então ele monta aqui esse spring dentro da minha estrutura primária geral, né? Então aqui a gente tem essa estrutura secundária, aí até que o preço ele vem e faz essa movimentação e vem buscar essa zona superior aqui, né? Então, eu acabo utilizando muito das minhas formações de Wyckoff para mim estar entendendo o que é o fluxo, né? É igual muitas vezes eu falo com a galera, né? Se você está operando Wyckoff, você está operando o fluxo diretamente, porque o que acontece, né? Quando a gente tem uma formação gráfica baseada em Wyckoff, a gente está tentando ler o comportamento de o quê? De um player, o comportamento de ordens de negócios no mercado, né? A gente especula, olha, a gente vai ter um clímax o quê? A gente está tendo o quê? Um final de movimento, a gente está tendo uma R, a gente está tendo um ST, olha, pode capturar uma liquidez aqui. Então a gente tem uma formação onde a qual a gente vai estar olhando o comportamento de fluxo do mercado. Isso é importante, né? E se a gente olhar aqui, olha isso aqui, ó, se a gente olhar diretamente para o SPX, né? O SPX que é o spot aqui dentro do S&P 500 futuro, né? Olha onde que o preço ele vem trabalhar, né? A gente tem essa zona de volume aqui, né? E o preço ele não vem buscar POC, mas ele trabalha em cima dessa região, né? E se a gente observar ainda mais, né? Que região que era essa? Era um large gama, né? De opções. Então o preço hoje ele trabalhou o quê? Desde a abertura dentro de um large gama e um vol trig, né? Então a gente está dentro dessa zona de opções. Então o que acontece? O preço ele voltou aqui, ó, para fazer essa estrutura aqui no fundo. Olha aqui, ó, essa estrutura aqui, que é a mesma que a gente está olhando aqui, ó. Olha isso aqui tanto que foi lindo. Olha esse spring aqui, ó. Então a gente tem um spring e o preço vindo continuação, fazer essa continuação dentro desse SOS. E a gente ter ferramentas para observar essas compras e esses stops, essas regiões, é muito importante, né? Ainda mais quando você une isso dentro de uma análise bem mais segmentada, né? Baseada no fluxo, nas estruturas, nas regiões. E assim o trade ele pode ficar às vezes mais leve para você, né? Então aqui, ó, se a gente pegar toda essa estrutura aqui, ó, o que que a gente tem aqui, ó? Tô pegando aqui atrás, ó. Onde que eles acumularam bastante lote, liquidez, né? E lote é defesa, né? Dinheiro, né? Olha, eles acumularam muito lote aqui, ó. Inicialmente. Logo, onde que eles acumularam bastante? Olha isso aqui, ó. Eles acumularam bastante aqui, ó. Então, isso nos mostra alguma coisa. A gente tem que ligar o nosso radar e falar assim: olha, alguma coisa pode ter aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Olha, vou marcar a POC dessa região, a VAL dessa zona, junto com englobando essa VAL lá de trás. E olha onde que o preço ele vem parar. Hum, então a gente tem aqui uma situação de checkout, né? Um checkout aqui, logo lá em cima a gente faz o quê? A formação de uma nova estrutura. Isso é importante a gente entender, por quê? Porque quando a gente percebe isso, a gente já começa a ligar que, olha, não temos ninguém querendo negociar vendido. Por quê? Porque o mercado ele está totalmente comprador a este momento, porque tem alguém defendendo, ó, defendeu a posição aqui, defendeu a posição que ele montou lá atrás. Então a gente tem alguém querendo defender isso aqui. Então não faz muito sentido esse preço ele vir para romper essa região depois de ele ter feito todo esse trabalho aqui de colocar aquele preço lá em cima. Aqui, ó, nessa zona hoje do 40, essa zona ela tava pesadíssima, porque tinha bastante iceberg, tinha bastante lote escondido. Nossa senhora, teve uma hora que o cara ligou o iceberg dele ali, cara, e ficou ali quase por mais de uma hora. Por mais de uma hora com o robozinho dele ligado, cara. E isso acaba enfraquecendo um pouco as regiões, né? Só que com o meu viés, né? Como que eu já tinha pré-estabelecido, né? Por parte minha, para me operar no meu dia, né? Que era um dia mais comprador, eu acabei fazendo o quê? Os meus trades aqui, ó. Inicialmente eu comprei essa regiãozinha aqui, ó. Cadê? Eu vou mostrar os meus trades para vocês aqui hoje. Eu comprei essa regiãozinha aqui, ó.
Eu comprei essa zona aqui e carreguei até essa região. Quando chegou nessa região, eu soltei o meu trade, né? Eu estava carregando isso aqui com 40 contratos. Quando o preço ele veio, voltou, testou novamente essa zona, mostrou essa fraqueza, eu acabei comprando fracionado 20 mais 20, não, foi 5, 5, depois eu fui comprando isso aqui. No final, eu fiquei com 40 contratos novamente nessa zona aqui, né? Que acabei carregando até essa região. Então, se assim for dizemos, eu carreguei com 40 contratos deste ponto até esse ponto. E a minha saída ela foi mais ou menos no meu ponto de reentrada. Então, esse foi o meu trade de hoje, né? Mas eu quero mostrar isso agora. Essa zona aqui, ó, dentro do nosso stop iceberg, né? Lá dentro do meu bookmap. Então aqui, ó, olha isso aqui, tanto que é engraçado, cara. Tanto que é lindo de você ver quando você tem uma uma análise mais orientada, né? Vocês lembram que eu acabei de fazer ali todo o meu estudo dessas minhas regiões? Olha isso aqui, ó. O que que eu tenho aqui? Eu tenho alguém acumulando em cima dessa zona, né? Montando uma posiçãozinha aqui, ó. Aí quando você vê o preço, quando ele vem testar novamente essa região, olha que eles começam a renovar lotes aqui, ó. Para o quê? Proteção, né? Então eles renovaram esses lotes aqui. E aqui, ó, o que que tinha? Tinha muita gente posicionando suas ordens, limites de stop, né? Então acaba que o preço ele vem consumir essas ordens de limite stop, né? Mas só que onde que tinha a liquidez principal? Aqui, ó, nessa zona. Olha isso aqui, ó. Liquidez principal. É uma região onde a qual era a região do 40 até o 42, onde tinha um cara chato com aquele iceberg chato de hoje, né? Então, eles estavam posicionando isso aqui desde as 2h30 da tarde, né? Isso aqui, ó, na verdade, ele se estende bem mais antes das 2h30 da tarde, porque antes esse lote estava no 40. Você repara que esse lote ele vem lá desde que hora? Cara, desde 10h30, desde a abertura do dia, esse lote tá aqui, ó. Praticamente desde a abertura, lá 9 horas da manhã, ele tá aqui, ó. Então você vê que essa região aqui, ela foi uma região brigada, foi uma região bem definida. Então, o que que acontece? Muitas vezes o preço ele vende contra esses lotes, né? E tem esse enrosco, né? Tem esse enrosco. Então, esse 40, ele foi bem massacrante hoje. Até que ele conseguiu ser o quê? Ele conseguiu ser rompido. Você via que esse vendedor, ele tava ferrenho aqui, ó. Por isso ele conseguiu romper e voltar lá para baixo. Então, acabou deixando uma zona com muita liquidez nessas regiões, né? E assim, aí vem aqueles jargões de mercado, aquelas letras de mercado, né? Será que esse cara que estava aqui não é o mesmo que estava comprando? Só induzindo a galera a cada vez mais deixar lote aqui, ó, para ele ter mais estufa, mais força para eles conseguir empurrar o mercado lá para cima? Não sei, né? Então aqui, ó, se a gente lembra que a gente reorganizou nossa estrutura, então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar que essa microestrutura aqui, ó, foi aqui um clímax, ó, para primar, só um segundo. Aqui, ó. Então, aqui, ó, clímax, ARST, fase A de mercado, ST da fase B, e aqui monta-se o quê? Uma fase A de mercado, né? Fase B de mercado, né? E a gente tem o quê? O rompimento dessa zona, né? Quando a gente tem um rompimento dessa zona, a gente pode marcar isso aqui como nosso UT, né? Logo, na literatura de Wyckoff, fala que quando possivelmente a gente tem um T, logo tá prestes a gente ter o quê? Nosso stop, né? Ou nosso stop, nosso spring, né? Provavelmente é quando ele vem buscar essa estrutura acima, ok, ele não conseguiu romper, ele não conseguiu limpar essa zona, né? Só que ele veio aqui, ó, com essa força, né? E rolou o quê? Rolou um stop. Olha isso aqui, ó. Isso aqui dentro do meu indicador stop, iceberg, vai demandar o quê? Vai me demarcar um stop, né? Um stop do lado dos compradores, né? Os compradores estavam posicionados aqui e eles acabou tendo que fazer o quê? Eles acabaram tendo que vender essa posição. E eles venderam essa posição para quem? Para alguém que comprou todo esses lotes escondido. Olha isso aqui, ó. Isso aqui já é um iceberg. Um iceberg, ele vai ser uma ordem que ele vai estar comprando, um player vai estar comprando escondido do mercado por meio de HFTs, né? E os HFTs vão fazer o quê? Enquanto a galera tá vendendo, se estopando, os caras tá comprando, né? E logo em seguida, o que é que a gente tem? Tem essa baita puxada aqui, ó. Quando o preço ele chega em cima dessa região, olha isso aqui, ó, novamente. O que é que a gente tem? A gente tem um baita de um stop. Cadê os iceberg? Então, né? Porque aqui já é a minha zona que ele vem acumulando desde lá de trás. Com muita pessoa fazendo o quê? Vendendo. Vendendo aqui, vendendo aqui, vendendo aqui. Então a gente acaba tendo então um stop generalizado dessa posição quando o preço ele vem para empurrar com toda a força, né? E assim voltando o preço lá no começo do dia, né? Lá no topo do dia. Então, aqui foi uma das minhas operações, né? Essa foi a segunda e aqui foi a primeira, né? Eu vou mostrar aqui o print dessas duas operações aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui.
Na verdade, eu vou baixar elas aqui no meu computador. Só um segundo. Tentar aqui dentro da conversador. Então, hoje foi um dia bem legal, né? De estar operando. Deixa eu pegar aqui, ó, trade 1 e trade 2. Essa aqui foi minha segunda operação do dia, né? Aquela que eu falei para vocês que eu comprei lá no fundo, né? Comprei aqui, bem aqui, ó, nessa zona, 10 contratos, depois, não, comprei 5 contratos e fui aumentando a mão, né? Conforme o preço subia, eu ia comprando de 5 em 5, né? Acabei ficando com 40 lotes, né? Logo, quando o preço ele lateralizou aqui, né? Começou a fazer essa nova formação, né? Eu já tinha identificado que o preço ele iria trabalhar em cima dessa região, confiando que isso aqui a gente poderia ter uma continuação dessa estrutura para querer vir buscar, às vezes, o 40, 44, 50, né? Então, logo em seguida, né, eu zerei essa posição e acabei entrando nessa aqui, ó. Cadê a segunda posição? A segunda posição é essa aqui. Eu também vim piramidando, né, para frente, fazendo um médio para frente. Comprei inicialmente alguns contratos aqui nessa zona, depois comprei mais aqui, mais aqui. E quando o preço ele veio para fazer esse rompimento, eu comprei mais. Então, não, não comprei mais não. Comprei mais. Foi praticamente tudo essa zona aqui, ó. Isso aqui eu não comprei aqui nessa zona mais, não. Já tava carregando os 40. Até então eu comecei comprando 10 contratos, depois aumentei para 30, 35 e finalizei com 40, né? E assim o preço ele veio aqui nessa região, né? Eu tenho um videozinho aqui, ó. Eu vou colocar o videozinho do finalzinho deste movimento. Um movimento bem legal, cara. Eu acho bem interessante aqui, ó. Estar postando aqui para vocês também. Cadê? Fica aí, é rapidão. Já tô quase finalizando aqui. Acho bem didático, né? Tá mostrando isso aqui para vocês. E ali até vai mostrar o stop acontecendo. Vídeo. Eita. Acelera um pouquinho o passar aí do vídeo. Aqui, ó. Essa foi a operação, né? Bem na finaleirinha dela. Repara aqui, ó, o baita. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é lindo quando a gente vê acontecendo, né? Olha isso aqui, o baita stop e os caras compraram escondido. Cara, isso aqui, quando você vê, irmão, é comprar e ser feliz. Isso aqui, por que, que a liquidez está desse jeito aqui, tá feia dessa forma? É porque aqui, ó, já tá bem no fechamento do mercado, né? Então, geralmente, no fechamento do mercado, a gente tem esses movimentos explosivos, né? Olha o baita stop que vai rolar aqui agora, ó. Olha isso aqui, os caras começando a se estopar, olha lá, ó. Aqui, tem esses indicadores, cara, aqui na tela. Acaba que ficou desconfigurado porque não estava configurado para essa volatilidade final aqui de mercado, né? Então, olha isso aqui, ó, o que aconteceu. Olha o byte stop dessa galera. Olha o tanto de stop. Porra, olha o tanto de ordem escondido que entrou aqui, lote escondido. Os caras absorvendo. Vixe. Então, galerinha, por isso que eu falo, cara, é importante você ter além de ferramentas, você entender, né, o que que você está fazendo dentro do mercado, o que que você está olhando, qual região que você está se protegendo, né, o que que você está entendendo daquela região, o que que você está tirando de proveito daquela estrutura, né. Isso é muito importante. Além do mais, a outra coisa que eu não te mostro para vocês, eu gosto de utilizar o quê? Eu gosto de utilizar minhas projeções, né. Onde que foi o quê? Onde foi minha maior correção dentro da tendência? Inicialmente, se eu for pegar foi essa zona aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó, sendo a minha maior correção dentro da tendência, né? E vou projetar isso aqui, ó, lá para baixo. Só que, ó, vou projetar isso aqui uma vez para baixo. Só que eu não vou pegar essa zona, por quê?
Porque eu tenho zonas melhores, né? Que seria o quê? Eu vou considerar esse cara aqui em cima, né? Ele sendo o quê? O meu clímax ARST, fase A de mercado. Aqui, ó. Na verdade, já tá até marcado aqui, ó. Que é da hora que eu tava operando e eu fazendo os meus julgamentos, né? Aqui, ó. Considere clímax ARST. E isso aqui tudo, ó. Essa zona aqui, um PS, né? Esse PS é. Logo foi ali em cima fazendo esse movimento climático, né? Logo em seguida a gente tem essa zona aqui, ó, de ST, tentativa de fazer um A, né? O preço ele fica trabalhando aqui, fazendo esses testes, né? Até que ele monta uma nova estrutura aqui nesse fundo, montando aqui, ó. Lembra que aqui é o modelo 2 de acumulação? Então aqui, ó, montou-se uma nova estrutura e aqui fez o que? Um LPS, mas dentro dessa estrutura micro, a gente tem o que? Um Spring. É a hora que a gente, rapaz, é só continuar no trade, né? Então, por isso que eu falo, é muito importante a gente ter já zonas. Ó, isso aqui eu vou projetar lá para baixo, né? E olha isso aqui, ó, o preço. Engraçado, né? Olha onde que o preço ele vem buscar nossa região, né? Trabalhando dentro da nossa zona de volume. Então, galera, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Que além de ter ferramenta, além de estar olhando o fluxo, você tem que entender muito bem do que você está fazendo aqui. Não adianta, cara, não adianta. Você tem que tirar o máximo de proveito das ferramentas, mas não deixar as ferramentas tirar o que? A sua visão e o seu julgamento prévio próprio, né? Porque muita gente acaba entrando no mercado, né? E confiando no seu indicador, olhando o seu indicador, querendo que o indicador te dê a entrada e a saída do movimento. Mas não é bem assim, né, cara? Você tem que fazer o seu trabalho, você tem que entender muito bem dos movimentos, né, e do que te segura, né, que te ampara, porque no final é só uma região que vai te amparar, e aquela região é você que vai defender, não um indicador. Então, galera, fiquem com Deus e até a próxima.